O consultor ambientalista e escritor Cláudio Bueno Guerra retorna a Itabira com o seu livro Quem São Eles, os Rios. O lançamento aconteceu em junho deste ano e agora ele apresenta sua obra no FLI Itabira. Acompanhe a reportagem. Muito bem, aqui do meu lado, Cláudio Bueno Guerra, um escritor, um ambientalista, um profundo conhecedor das águas dos rios do Brasil. E ele lançou aqui, recentemente, aqui em Itabira, o livro Quem São Eles, os Rios. Eu vou conversar com o Cláudio um pouquinho sobre isso. Afinal de contas, Cláudio, quem são eles? Quem são os rios? Nos vídeos que a gente fez, primeiro, boa tarde, ouvintes da Caraça e da De Fato, né? Nos vídeos que eu fiz durante o lançamento, quem respondia a essa pergunta era o meu filho de 11 anos. E ele falava assim: os rios, papai, os rios somos nós. Uma resposta infantil, mas uma resposta muito sábia. Eu sei que você não consegue desvendar o futuro, mas a gente ser um pouquinho mais técnico, vamos ser um pouquinho mais popular. Como é que você vê os nossos rios? Do jeito que eles vão, há um futuro incerto ou um futuro certo? Que futuro certo seria? Olha, Tony, é o seguinte, eu não sou um vendedor de sonhos, de ilusões, mas também não sou um vendedor de escuridão. Na verdade, eu sou um influenciador, uma pessoa que conhece, que escreve, que fala e que divulga, né? Então, eu não sou, eu sou realista, né, ao que nós estamos vivendo, que os nossos rios estão vivendo hoje, mas eu sou otimista em relação ao que nós podemos ainda fazer, né? Mas para isso é preciso que haja um ajuntamento muito verdadeiro, político, um pacto entre o governo municipal, estadual, o governo federal, a iniciativa privada, os grandes empreendimentos e a população. Nós temos que trabalhar em benefício do rio, porque senão os rios vão ficando abandonados. Uma grande esperança é o Comitê de Bacia Hidrográfica, que hoje ainda está muito travado, está muito dependente de decisões políticas, embora ele tenha dinheiro e tenha estrutura, né? Então, por exemplo, assim, para fazer o Rio Piracicaba, dar um exemplo ao telespectador. Aqui pertinho. Que é aqui pertinho. Nós estamos, Itabira, o São José faz parte do Piracicaba, né? O Comitê de Bacia Hidrográfica demorou, do Rio Doce, demorou 24 anos para liberar os recursos para tratar os esgotos dos municípios de Nova Era, Antônio Dias, João Levadinho, Piracicaba. Quer dizer, a alternativa ela existe, mas com essa velocidade não dá, com essa dinâmica não dá. Então eu cobro muito isso dos comitês e falo as verdades inconvenientes que eles não gostam de ouvir, mas eu sou um otimista de que nós podemos ainda reverter esse quadro, porque nesse quadro todo mundo vai ganhar. Falando aqui pertinho da gente aqui, você disse sobre a morosidade do poder público em resolver as situações dos nossos rios. É claro que a natureza colabora e colabora muito, mas nós temos um caso muito clássico aqui, que foi aquela tragédia ambiental com relação ao Rio Doce e a barragem de Brumadinho. Como é que você analisa essa contribuição da natureza para poder voltar ao fluxo normal do rio e principalmente do ser humano? Tem contribuído? O governo realmente tem essa morosidade? O Rio Doce precisa do ser humano para poder ser o que era o Rio Doce há 20 anos atrás, antes da barragem? Claro. E esse assunto aí eu estou muito por dentro, porque eu participo, né, de um movimento lá em Governador Valadares desde o início. E eu acompanho todas as pesquisas, né? O Rio Doce, para ele recuperar, nós vamos precisar de 20, 30 ou 40 anos ainda, né? Então o Rio Brumadinho também, né? É uma situação muito caótica, né? Mas o cenário do Rio Doce, aconteceu agora uma mudança de gestão, que a gestão era privada e travadora, e agora o governo federal botou a cara dele, sabe? Então mudou-se o avião, os pilotos e os passageiros para fazer uma nova gestão de recuperação do Rio Doce. Então nós estamos vivendo esse momento, com muitos problemas na parte biológica. Olha, para você ter uma ideia, a lama
do Rio Doce chegou no arquipélago marinho de Abrolhos, no sul da Bahia, 80 quilômetros Oceano Atlântico adentro, entendeu? Então o cenário é difícil, mas agora com a entrada do governo federal, a esperança, e eu sou do time da esperança, é de que as coisas paulatinamente vão mudar, vão melhorar. Eu queria que você falasse um pouquinho agora do seu livro, né? Quem são eles, os rios? Você está vendo a capa do livro aí. E o Cláudio conta um pouquinho dessa história do livro, do que se trata o livro, Cláudio. O livro nasceu de uma relação da minha infância. Eu morava perto do rio, eu estudava numa escola que era beirante do rio, Piracicaba, em Nova Era. E eu, sem perceber, anos depois, é que o sinal foram os sonhos. Eu comecei a sonhar com o rio e eu percebi então que eu tinha que fazer um livro. Então essa ideia do livro existe há 10 anos. E agora eu resolvi, né, de 2 anos para cá, eu me aposentei, aí eu resolvi falar dos rios do planeta. E é claro que são 8 rios, quer dizer, é uma viagem longa. Sim, que eu fiz, sim. Uma viagem longa. E eu estou mostrando as dificuldades comuns, que são, por exemplo, a diminuição da vazão dos rios, isso é um fenômeno mundial. A diminuição da navegabilidade, os efeitos drásticos das mudanças climáticas nos rios. Mas como assim, Cláudio? As mudanças climáticas mudaram o regime de chuvas. O regime de chuvas está diretamente relacionado com a qualidade da água e da quantidade de água, entendeu? Então, eu então coloco as dificuldades nessas bacias hidrográficas, começando do Rio Nilo, porque todo mundo é muito curioso sobre o Rio Nilo. Verdade. O Rio Nilo... Começo de tudo, né? O Rio Nilo dá dó, você vê, dá vontade de chorar ao verificar como que está a situação hoje da bacia do Rio Nilo. Então eu fecho o livro falando o seguinte: todos nós temos que entrar nessa luta, nós temos que juntar, porque é um movimento que todo mundo vai ganhar. Nós precisamos salvar os nossos rios, mas não é só com palavras, nós precisamos com envolvimento, com verdades inconvenientes, com propostas e com trabalho. Ô Cláudio, você disse agora há pouco sobre as verdades inconvenientes. Vamos falar algumas verdades inconvenientes, verdades que machucam, verdades que incomodam. Afinal de contas, quais seriam as soluções para os nossos rios? Bom, são vários, né? Eu acredito que um primeiro fundamental é a questão de ninguém defende aquilo que desconhece. Então nós precisamos de educar, mobilizar, envolver mais a comunidade. Quando eu vejo essa quantidade de estudantes vindo nessa feira, é uma coisa muito boa, né? Outra coisa importante é o surgimento de novas lideranças nessa questão ambiental e um trabalho mais dinâmico dos comitês de bacia hidrográfica. Aperfeiçoamento da legislação, porque o tempo muda, a situação muda e a legislação é antiga. Então esse aperfeiçoamento também é importante. A ONU tem os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. São orientações, diretrizes muito importantes que também nós precisamos de trabalhar com elas. E dinheiro, tem que pôr dinheiro no rio, tem que pôr o dinheiro. Porque é uma pergunta que eu faço dentro das verdades e inconvenientes. E eu fiz lá no Vale do Aço. Quanto vale um rio monetariamente? Essa é a pergunta. Valores incalculáveis, né? Pois é. Então nós temos um conjunto de medidas e diretrizes que podem trabalhar para a mudança do cenário, para melhor. Todos vão ganhar, isso é muito importante. Não pode ser só um empreendedor ganhar, todo mundo vai ganhar. O livro do Cláudio vai estar à disposição aqui no Clube da Leitura, tá? E o Cláudio vai estar aqui no FLI Itabira até este sábado. E você, claro, pode procurar. Quem são eles? Os Rios, de Cláudio Bueno Guerra. Parabéns pelo livro, Cláudio. Muito obrigado, Tony, pela entrevista, pelo esclarecimento e pelo contato com os cidadãos comuns aqui na FLI Itabira. É isso aí, Cláudio Guerra.